E aí pessoal, aqui que fala o Lucas MG e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui pra fazer mais um episódio de Cultura Nerd. E hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês provavelmente não conhecem, pois é de um esporte. E é um esporte que eu faço há uns 5 anos pelo menos, que se chama Judô. Judô, sim, é um esporte japonês. E eu tô na faixa verde, cara. Que significa que falta bem pouco pra eu ir pra faixa preta, que seria uma das últimas. Ainda tem mais, mas enfim, isso é um pouco mais complicado de se explicar. Mas hoje eu tô aqui pra falar sobre a origem do judô, alguns fundamentos, coisas importantes, só pra trazer um pouquinho de cultura do judô aqui pra vocês, que é um esporte que eu faço. E eu não tô falando aqui que eu faço bem, eu só tô falando que eu faço. Mas enfim, hoje eu vou trazer um pouquinho da história e dos fundamentos. Mas eu quero deixar aqui bem claro que não fui eu que fiz essa pesquisa, ok? Foi meu mestre lá, meu professor de judô, ele que fez essa pesquisa. E eu vou utilizar ela de base para poder trazer um pouquinho do judô para vocês, entendeu? Que fique bem claro também que para você entender bem o judô, o negócio é que você tem que fazer. Eu só vou dar uma pequena ajuda aqui, contando um pouquinho da história, pra ver se vocês se interessam, entendeu? Então, se você quer saber mais do judô, você faz judô. Pois é. Então, vamos lá, vamos começar, sem mais pernas longas. Vamos começar aqui pelo histórico do judô. Vamos falar dos samurais. No Japão existia um regime chamado shogunato. Era um regime feudal que existiu até a Idade Moderna. Além de proprietário rural, o shogun também era um chefe militar. Ele devia obediência ao imperador, porém seus comandos deviam obediência somente ao shogun. Os samurais constituíam uma casta de guerreiros e foram eles que foram os grandes percursores do desenvolvimento das lutas no cotidiano asiático. Os samurais originalmente tinham como função apenas coletar impostos a serviço do imperador. Depois eles se tornaram uma classe guerreira e dominaram o país por vários séculos. Ser um samurai era aproveitar de um prestígio social, uma vez que a classe dos guerreiros ocupava os mais altos cargos dentro da sociedade japonesa durante todo o shogunato. A palavra samurai significa literalmente aquele que serve, herança de quando eram subordinados diretamente ao imperador. Outro termo muito usado para se referir aos samurais é bushi, que significa literalmente guerreiro. É a raiz da palavra bushido, ou caminho do guerreiro. Bushido, que é literalmente caminho do guerreiro, é um código de conduta e modo de vida para os samurais. Esse conceito é o que define os parâmetros para os samurais viverem e morrerem com honra. Para um samurai, o modo de vida era influenciado pelos conceitos do budismo, shintoísmo e confucionismo. Junto com esse aspecto religioso, entram 7 diretrizes que fazem parte da vida de um samurai. São eles: Gi, justiça e moral; Yu, coragem ou bravura heróica; Jin, compaixão, benevolência; Rei, polidez e cortesia; Makoto, sinceridade, veracidade total;
Meio, honra, glória. E Chu, dever e lealdade. Agora vamos falar dos samurais e do jiu-jitsu. O jiu-jitsu era uma arte guerreira utilizada em batalhas pelos grandes guerreiros do Japão feudal, os samurais. Os samurais, além deles serem especialistas em jiu-jitsu, eram familiarizados também com diversas outras artes de combate, como Kenjutsu, que é a arte da espada, Kyujutsu, a arte do arco e flecha, e Naginata Jutsu, esse é um nome meio complicado, mas Naginata Jutsu, que era a arte da lâmina em haste longa, e também algumas técnicas de combate a cavalo. Como se podem perceber, os samurais não eram apenas simples guerreiros. Os membros das classes mais altas também se empenhavam em atividades culturais. Eles praticavam caligrafia, sabiam fazer arranjos nas plantas, participavam do teatro de máscaras, tocavam instrumentos musicais, participavam da cerimônia do chá e poesia, e até se envolviam em práticas religiosas. Os samurais buscavam a perfeição no seu cotidiano, em diversos tipos de atividades. Por serem tão habilidosos, os samurais vendiam seus serviços aos senhores feudais, que melhores condições ofereciam, sendo-lhes exigindo em troca uma extrema lealdade e fidelidade. Jigoro Kano nasceu em 28 de outubro de 1860. Mas agora vocês me perguntam, quem é Jigoro Kano? Vocês vão descobrir, cara, daqui a pouco. Só apenas fique com esse pensamento na cabeça. Ele recebeu seu nome de infância de Shizonosuke Kano. Nasceu no distrito regional de Hyogo. Jigoro Kano era pequeno e tinha uma aparência meio frágil, e era constantemente vítima de chacotas e humilhações, que hoje em dia a gente chama de bullying, né? Por essa razão, Jigoro Kano procurou fortalecer seu corpo e buscou aprender jiu-jitsu. E em 1877, entra para a escola de jiu-jitsu Tenshin Shinyo Ryu, onde recebe aulas do mestre Fukuda Hashinosuke. Jigoro Kano procurou jiu-jitsu, pois soube que se essa arte marcial possibilitava que uma pessoa pequena derrotasse outra com muito maior, com a utilização de técnicas onde usava a força do adversário contra ele mesmo, então ele quis aprender isso para tentar se tornar um pouco mais forte. Após a morte de Fukuda Hashinosuke, continuou seus estudos com Izo Masatomo na mesma escola de jiu-jitsu, e após a morte deste, foi aprender o estilo Kito-ryu com Likyubo Tsunetoshi. São nomes bem complicados, pois é. Agora finalmente vamos ao nascimento do judô. Então, lembra que eu disse para vocês lembrarem desse Jigoro Kano? Pois é, esse Jigoro Kano nada mais nada menos foi quem criou o judô. Pois é. E agora vocês vão entender como e por quê. O jiu-jitsu era incontestável como arte marcial e sua eficiência para a defesa pessoal era indiscutível. Mas com o final do shogunato e com a restauração Meiji em 1868, o jiu-jitsu acabou caindo em desuso. E até mesmo a classe dos guerreiros samurais já estava se extinguindo. Os samurais foram proibidos de portar espadas, só os policiais podiam usar espadas. Com o Japão se tornando cada vez mais aberto ao mundo e as influências ocidentais, além da chegada das armas de fogo, os professores de jiu-jitsu não se adequam a essas mudanças, que eram as políticas e sociais. O jiu-jitsu passa a ser marginalizado. O jiu-jitsu estava cada vez mais sendo esquecido, pois nessa prática de combate ainda imperava o espírito de Shiken Shobu, lutar até a morte. E esse tipo de filosofia não era mais permitida na sociedade japonesa. Pensando nisso, Jigoro Kano pensou em transformar o antigo jiu-jitsu em uma atividade voltada para o bem-estar e um meio interessante de cultura física. Visando transformar uma prática violenta em um esporte onde a integridade física do praticante fosse preservada, mas sem que ele perdesse o aspecto vigoroso do combate,
Jigoro Kano reuniu os conhecimentos de Osai Komiwaza, conhecido também como técnicas de mobilização, Shimewaza, ou técnicas de estrangulamento, e Kansetsu Waza, chaves de articulação de braço, ou qualquer tipo de articulação. Da escola Tenshin, Shinyu e os insuperáveis Nagewaza, técnicas de projeção, da Kito Ryu, mantendo os pontos fortes das duas escolas, incorporando vários detalhes criados por ele. Deixando para trás o pensamento de lutar até a morte, Jigoro Kano desenvolve a ideia do Ippon Shobu, ou luta pelo ponto completo, ou luta pelo golpe perfeito. Em resultado, disso criou uma filosofia, onde a arte, ou jutsu, daria lugar para o caminho, criando assim o judô. Jigoro Kano, que a essa altura já era professor de letras e ciências estéticas e morais da Universidade de Tóquio. Olha só, o cara era bom. Paralelamente a toda essa preocupação fisiológica, Jigoro Kano pretendia preservar todos os valores tradicionais do povo japonês, fazendo com que todos pudessem praticar judô. Para Jigoro Kano, a formação fisiológica somava aos aspectos compatíveis às tradições do povo. Devia ser sempre mais importante do que qualquer resultado de luta. Porém, muitos antigos praticantes de jiu-jitsu não aceitavam essas mudanças e achavam que os antigos ideais de luta não poderiam ser modificados, e por causa disso desafiavam constantemente os alunos de Jigoro Kano, que agora, a essa altura, já eram exímios lutadores, na qual eram praticamente imbatíveis. Muitos combates ocorreram, mas o célebre foi realizado pela polícia de Tóquio em 1886. Naquele momento, com a vitória de um aluno de Jigoro Kano, ficou definitivamente constado o grande valor do judô, Kodokan. Este encontro serviu para marcar decisivamente o judô pela população japonesa, como também oficialmente pelo governo japonês. Chamando o seu novo método de judô, Jigoro Kano queria mostrar que não tratava apenas de uma mudança de nome, mas sim uma prática com uma fundamentação filosófica apoiada na cultura e tradições do povo japonês. Jigoro Kano se tornou o primeiro japonês membro do Comitê Olímpico Internacional em 1909 e foi o primeiro presidente da Associação de Esportes Amadores do Japão. Jigoro Kano faleceu durante uma viagem a bordo do Hikawa Maru em 1938, ao retornar ao encontro do Koi. Agora eu vou falar sobre alguns princípios do judô. Princípio da suavidade. Há vários registros antigos transmitidos através dos tempos sobre o verdadeiro significado do termo jiu-jitsu, mas poucos deles são precisos. Pode-se dizer que o nome aparentemente deriva de Yogo Go Seisu, que pode ser traduzido como o suave controla o duro. É um princípio físico, mas que o entender de Jigoro Kano deve ser levado ao plano intelectual. Ele mesmo nos explica este princípio durante um discurso proferido na University of Southern California, por ocasião das Olimpíadas de 1932. Princípio da máxima eficácia do corpo e do espírito. É ao mesmo tempo a utilização global, racional e utilitária da energia do corpo e do espírito. Jigoro Kano afirmava que este princípio devia ser aplicado no aprimoramento do corpo, servir para torná-lo forte, saudável e até útil, podendo ainda ser aplicado para melhorar a nutrição, o vestuário, a habitação, a vida e sociedade, atividades dos negócios, na maneira de viver em geral. Estando convencido que o estudo desse princípio, em toda a sua grandeza e generalidade, era muito mais importante e vital do que apenas a simples prática de uma luta, realmente a verdadeira inteligência deste princípio não nos permite aplicá-lo somente na arte e na técnica de lutar, mas também nos presta grandes serviços em todos os aspectos da vida. Segundo Jigoro Kano, não é somente através do judô que podemos alcançar este princípio. Podemos chegar à mesma conclusão por uma interpretação das operações cotidianas, através de um raciocínio filosófico. Foi mal aí.
princípio da prosperidade e benefícios mútuos. Diz respeito à importância da solidariedade humana para o melhor bem individual e universal. Jigoro Kano achava ainda que a ideia de progresso pessoal devia ligar-se à ajuda ao próximo, pois acreditava que a eficácia e a eficiência e o auxílio aos outros criariam não só um atleta melhor, como um ser humano mais completo e mais bondoso. Agora eu vou contar uma lenda. Para melhor entender a evolução das técnicas de Jiu-Jitsu, vários contos são encontrados em antigos manuscritos japoneses e chineses que datavam entre os séculos... entre os séculos 16 e 17. Dentre as lendas, a lenda da cerejeira e do salgueiro e a lenda do temível segredo do monge chinês são as que mais se enquadram no ensinamento de Jigoro Kano, que fundamentou na criação de sua nova luta. Shirobei Akiyama, médico japonês que esteve na China aperfeiçoando seus conhecimentos e também estudando Wushu, luta chinesa composta de alguns Nagewaza, ou técnicas de projeção, cujo professor foi o chinês Pao Xuan. Terminado o estágio, Shirobei Akiyama voltou ao seu Japão, e não satisfeito com o que aprendeu e tendo fracassado junto a alguns alunos devido à pobreza das técnicas aprendidas, retirou-se para meditar durante 100 dias. Nesse espaço de tempo, revisou seus conhecimentos de acupuntura, taoísmo, filosofia, yin-yang e ainda as técnicas de luta. O mestre Shirobei ainda se encontrava sem a chave para aprofundar seus estudos e, para todos os lados para que ele voltasse, as portas da mente se fechavam. Até que durante uma tempestade de neve, ouvindo os estalos da cerejeira se partindo com o peso da neve que se acumulava em seus galhos, notou que a posição do salgueiro, diferente da cerejeira, se acumular a neve, se envergava, descarregando o excesso e voltava para sua posição original. De imediato, Shirobei percebeu a importância da sua descoberta. Ao positivo interpõe-se o negativo, à força interpomos a esquiva e assim por diante. A partir daí, Shirobei aperfeiçoou seus métodos de luta que se propagaram pelo Japão com o nome de Yoshin-Ryu, Escola Coração do Salgueiro. Daí tirou-se o ensinamento de ceder para vencer. Agora eu vou falar sobre alguns fundamentos técnicos do judô. Primeiro, o significado da palavra judô. Ju significa suavidade e do significa caminho. Então significa mais ou menos caminho suave ou caminho da suavidade. Dojo, o lugar onde se pratica as artes marciais, é denominado dojo. Essa palavra foi emprestada do Zen budismo, significado de lugar e iluminação, onde os monges praticavam a meditação, a concentração, a respiração, os exercícios físicos e outros mais. A palavra dojo significa literalmente caminho, estrada ou trilha, no sentido espiritual, e jo, que é lugar, espaço físico. Tatame, peças retangulares feitas com palha de arroz ou de material sintético. Serve para praticamente o lutador de judô, ao levar uma queda, ele esteja bem absorvido, de forma a evitar algum tipo de contusão ou traumatismo ou qualquer tipo de machucado para atrapalhar ele a lutar. Judogi, vestimenta própria para a prática do judô, composto de 3 peças: o agi, que é a parte superior, shitabaki, calças, e obi, que é a faixa, os quais devem respeitar as regras oficiais em função às dimensões e cores. Bem, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem seu like, dê seu favorito. Espero que eu tenha despertado o interesse de vocês. Embora eu tenha errado algumas coisinhas, claro que isso aqui não foi perfeito, como nenhum Cultura Nerd foi. Mas eu espero que vocês tenham despertado o interesse. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais do judô, recomendo que vocês façam. E agora, para terminar, eu vou dizer agora os 10 lemas do judô. Então é isso, pessoal. Até mais. Fui! Número 1. Conhecer-se é dominar-se, e dominar-se é crescer. 2. O judoca não se aperfeiçoa para lutar, mas luta para se aperfeiçoar. 3. Quem teme a derrota já está derrotado. 4. Entendas o que te ensinam com paciência e tenha paciência para ensinar o que te aprendes.
5. É com constância e sabedoria que se aproxima da perfeição. 6. O judoca deve observar a disciplina, o respeito, a educação, o desenvolvimento muscular e a técnica. 7. Não te orgulhes de ter derrotado o adversário hoje, pois amanhã ele poderá te vencer. 8. Praticar judô é agilizar a mente em harmonia com o corpo. 9. Se tiveres consciência de que nada sabes, terás dado o primeiro passo no teu aprendizado. E por último, 10. Cada dia é um novo dia de conquistas, e o bem deve estar acima de tudo.